Bom dia, segunda-feira, dia 11 de dezembro, nosso 10º dia de leitura da Bíblia do projeto 30 Dias com Jesus. Deixa eu falar a verdade. Para mim está sendo desafiador, quando eu estou dia nesse horário. Mas está sendo bom, estou gostando. Eu estou achando muito bom. Vamos lá. Hoje, Lucas, capítulo 8. Capítulo 8 todo, são 6 versículos. Começando pelo versículo 1. E começa dizendo assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, Maria de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Aí agora no versículo 4, a parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por palavra: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra, no meio dos espinheiros, os espinhos, ao crescer com ela, a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvido para isso, ouça. Agora no versículo 9. Então os discípulos de Jesus perguntaram: O que significa essa parábola? Jesus respondeu: A você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas o demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí no versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois de ver o diabo e tirar-lhe a pedra do coração, para não acontecer que crendo seja salvo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por um tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida. Os frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Agora, a partir do versículo 16. Ninguém, depois de acender uma lâmpada, cobre com um vaso e a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto nem escondido, que não venha a ser escondido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque o que tiver mais será dado ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aí no versículo 19 agora.
A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No versículo 22 agora. Aconteceu que, algum daqueles dias, Jesus entrou em um barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, e a fúria das águas, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de grande temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? A cura do endemoniado Garazeno, a partir do versículo 26. Então, rumaram para a terra dos Garazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostou-se diante dele, dizendo com feroz voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porém, Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes pediam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe. Também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Garazenos pediu a Jesus para que se retirasse, pois ficaram com muito medo, e Jesus, entrando no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Agora, o pedido de Jairo, a partir do versículo 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando.
eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, o que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como havia imediatamente sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo, a partir do versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava isso, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Depois voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Sério, a história de Jesus é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Terminamos mais um dia de leitura, o 10º dia. Um terço já se passou, mas falta 20 dias para terminar esse desafio de leitura, que eu estou gostando muito. E é isso. Amanhã se vê de novo para mais um dia de leitura. Tchau, tenha um dia abençoado, você e sua família. Não estou conseguindo desligar isso aqui. Agora sim. Tchau.